Você sabia que 1% dos brasileiros mais ricos ganham a mesma quantia que os 99% mais pobres? Você sabia que a desigualdade nos rendimentos tem como origem a baixa lucratividade das empresas? Você já parou para pensar por que a grande maioria das empresas não consegue obter os lucros que precisam para ficarem ricas? Você sabia que uma empresa sem lucros não consegue enriquecer? A sua empresa está obtendo os lucros que precisa? Você já conferiu se a sua empresa está aumentando ou diminuindo os lucros? A sua empresa está emitindo sinais de que parou de crescer? A sua empresa está endividada? O seu negócio já está sem controle? As soluções dos problemas na sua empresa estão ficando cada vez mais distantes? Você não consegue descobrir o que está acontecendo de errado na sua empresa? Você passou a administrar problemas e não mais gerir a sua empresa? A sua empresa está em queda livre em direção à quebra? Ninguém na sua empresa consegue lhe ajudar a ter lucros? Ou você está pensando em abrir um novo negócio e não sabe como começar? Eu descobri os motivos da baixa lucratividade nas empresas. No livro Empresas em Número, da minha autoria, eu revelo os 129 erros responsáveis pelos baixos lucros nas empresas. A leitura do livro irá mudar a sua vida e a história financeira da sua empresa. As revelações são impactantes e transformadoras. Existirá um antes e um depois na vida financeira do seu negócio. Vou comprovar que a baixa lucratividade nas empresas, a matemática tem soluções, basta aplicar o projeto e as técnicas por mim desenvolvidos no livro Empresas em Números, que foi escrito pela minha pessoa. São revelações de estudos, pesquisa, expertise e práticas ao longo de 58 anos de vida. As descobertas têm como origem o fato de eu não aceitar os resultados que as empresas estavam obtendo. Eu fui capaz de encontrar as soluções para mudar os lucros, as finanças, as vidas e o destino das pessoas e das empresas. Não foi fácil na minha vida. Eu ainda menino, nascido na agricultura com 12 irmãos, aos 9 anos já ajudava na lida do campo. Aos 16 anos fui trabalhar na cidade, porém insatisfeito com os salários, voltei para a agricultura, onde permaneci por pouco tempo. Fui servir o exército, onde fui aprovado em 5 cursos de formação. Insatisfeito, porém, no exército, mesmo sendo um profissional de carreira e já com estabilidade na função pública, que é o sonho de muitos brasileiros, solicitei desligamento após mais de 14 anos de trabalho e uma carreira já consolidada. Ao longo dos anos, obtive formação contábil e jurídica, além de ter frequentado com sucesso 2 pós-graduações em nível de especialização. Frequentei um curso preparatório para a magistratura porque almejava ser juiz. No ano de 95, por exemplo, cheguei a ser aprovado na fase objetiva do concurso público para ingresso na magistratura no estado do Paraná, porém não voltei a fazer novas provas. Como advogado e contabilista, mesmo obtendo sucesso nas minhas profissões, muitas vezes me encontrei insatisfeito e buscando soluções que pudessem melhorar os lucros das empresas endividadas para as quais eu prestava consultoria. Tentando encontrar soluções às lucratividades das empresas, cheguei a frequentar um curso de doutorado na área do direito, porém não consegui identificar as fórmulas capazes de tornar as empresas milionárias. Trabalhei nos últimos 20 anos com empresas endividadas, o que me rendeu grandes aprendizados, mas não consegui encontrar os motivos que impediam as empresas de obter os lucros necessários e evitar os grandes endividamentos. Jamais aceitei as histórias matemáticas em relação aos prejuízos das empresas por onde eu passei. De forma incansável, comecei então a catalogar os motivos dos prejuízos das empresas endividadas e passei a identificar que muitas situações de erro se repetiam em quase todas as empresas por mim analisadas. As repetições dos mesmos erros em muitas empresas me deixaram inquietos e passei a buscar em matérias especializadas e livros uma forma de corrigir esses erros, para evitar as quebras que presenciei, porém não os encontrei. Dos estudos, concluí que somos um país de pessoas e empresas pobres, porque a esmagadora maioria das empresas não alcança os lucros necessários e a grande maioria ainda está endividada. Atrás de todo CNPJ tem um CPF, logo
é a prova de que somos um país de empresas pobres e que, segundo dados oficiais, temos um PIB de 8,42 trilhões para uma população de 214,5 milhões de pessoas. Revistas especializadas dizem que 1% das empresas e pessoas mais ricas, ou seja, 2.145.000 pessoas, têm a mesma riqueza que 99% das pessoas e empresas mais pobres, no universo de 212.355.000 pessoas. Então, os 1% das pessoas e empresas mais ricas ganham, em média, R$1.962.000 por ano, enquanto que 99% das pessoas e empresas mais pobres ganham, em média, R$19.825 por ano. Diante da discrepância nos rendimentos entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, passei a buscar de forma incessante nos últimos anos uma resposta a 3 perguntas que muito têm me atormentado. Primeira, por que as empresas no Brasil estão pobres? Segunda, por que as empresas no Brasil não conseguem atingir a lucratividade para se tornarem milionárias? Terceira, por quais motivos um pequeno grupo de 1% das pessoas mais ricas ganham 99 vezes o que ganham os 99% das pessoas mais pobres? O quadro acima é preocupante e criou um caos entre as empresas nesse país. Com meu feeling de jornalista, advogado e contabilista, passei a pesquisar e a estudar a história passada das empresas que faliram ou aquelas empresas que requereram recuperação judicial. Busquei entender quais foram os erros por elas cometidos para baixa lucratividade, que tivessem semelhança com as empresas endividadas onde eu prestei consultoria. Estudei apenas o que aconteceu com as empresas antes delas chegarem aos tribunais, no período de 2007 a 2020, no universo de mais ou menos 2.000 empresas que eu cataloguei. Dos estudos e pesquisas associados ao meu conhecimento, consegui identificar um conjunto de padrões de erros ou motivos da baixa lucratividade nas empresas e dos grandes endividamentos. Então, separei e cataloguei 129 erros que precisam serem revelados para que eles não sejam cometidos por nenhuma empresa nos 4 cantos da Terra. Após identificar os erros, comecei a pensar como poderia eu contribuir com o maior número de empresas endividadas de forma prática, acessível e com um linguajar compreensível a todas as pessoas. Foi então que eu resolvi escrever o livro Empresas em Número. Evite os 129 erros cometidos pelas empresas endividadas, use a matemática para ter eficiência organizacional, autogestão, dinheiro, crescimento, lucro, riqueza, sucesso, cujas revelações são feitas uma a uma no livro. Através do livro, é possível levar os conhecimentos descobertos para os mais remotos lugares da Terra. Os erros encontrados estão divididos em 19 grandes áreas. São erros na área de conhecimento, produtividade, comunicação, custo, margens, preços, lucros, riscos, empresas, produtos, vendas, negócios, mercado, equipe, funcionários, crescimento e matemática dos negócios. Para evitar ou corrigir os erros encontrados, só depende de seguir os ensinamentos matemáticos revelados no livro Empresas em Números. E depende apenas de fazer a coisa certa, porque a matemática é uma ciência exata e não falha. No livro são revelados os 129 erros encontrados com exemplos práticos, amparados em regras simples de matemáticas, onde eu comprovarei que é impossível uma empresa não ter lucros se ela evitar os 129 erros descobertos. Então, senhores, conhecer os 129 erros e aprender como evitá-los ajudará milhares de empresas a saírem dos prejuízos e a voltarem a ter os lucros sustentáveis que precisam para enriquecer. Aqueles que aplicarem em suas empresas as técnicas contidas no livro Empresas em Números começarão a obter lucros e logo
integrarão o feliz grupo do 1% das pessoas e empresas mais ricas do Brasil. O livro é instigante, de fácil leitura, com linguajar acessível e sem usar termos técnicos para que seja compreendido por qualquer pessoa. Adquira o livro na fase de pré-lançamento e receba autografado. Seja um dos primeiros a ter acesso às revelações catalogadas. Mude a sua vida e a história financeira da sua empresa. Lembre-se de que só haverá lucros onde existirem números e eficiência. Nos encontramos qualquer dia desse na sua empresa para uma nova consultoria. Até breve!